A gente vai falar aqui de problemas na coluna. Quantas pessoas, né, estão aí neste momento em casa e que o fato do corpo estar mais parado ou em alguns momentos estarmos mais sentados, sem movimentar muito o corpo, a gente sabe que algumas dores ficam ainda maiores. Inclusive nessa época do ano, as queixas aumentam. Então a gente convidou mais uma vez ele que é ortopedista e especialista em coluna, Dr. André Evaristo. Bem-vindo. Obrigado, Sempre obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Já a gente vai ter a apresentação também da fisioterapeuta Ana Paula Hernandes, vai estar ao vivo com a gente, contando alguns exercícios que a gente pode fazer em casa de forma simples, que pode prevenir e, claro, a gente vai lembrar dos momentos também das crises e das dores. Então, aproveitem, estamos ao vivo, vai lá, manda perguntinha na @VocêBonitaTV. Vou sentar aqui ao lado do doutor. Doutor, e interessante, né? A gente, nessa época do ano, muita gente já, antes de começar o outono, o inverno, que tem dores recorrentes, né? Que já tem alguns diagnósticos aí, a gente vai falar de alguns deles, se queixam do aumento da dor. A gente está vivendo um período meio estressante aí e relacionado à população, entre aspas, presa em ambiente domiciliar por causa do Covid-19. E a gente tem visto na prática um aumento enorme das queixas de paciente com dor na coluna, tanto região cervical, torácica e lombar. E a principal causa é o sedentarismo e, como você mesmo frisou, a falta de atividade física e a dificuldade de fazer atividade física dentro do ambiente domiciliar. A gente tem a impressão que é o inverso, né? Fazer muito vai trazer a dor, mas quando a gente, é o tipo assim, enferrujou, né? Ficou parado ali e enferrujou. Então isso é um problema e a gente tem que colocar aqui algumas questões, até para que isso não se torne crônico e depois, quando a gente puder voltar à vida, as pessoas estejam com problemas ainda piores. Sem dúvida nenhuma. E a gente sempre bate naquela tecla, atividade física é importante, atividade física é importante, atividade física é importante. Aí, vários pacientes que estavam fazendo atividade física regular estavam curados e agora estão ligando e falando assim, olha, doutor, você tinha razão, porque eu estou parado em casa e eu estou voltando a ter dor, eu tomo remédio, eu não tomo remédio? Puxa. Como que eu consigo fazer isso dentro do ambiente domiciliar? Aí casou com o convite que você fez pra gente, então assim, obrigado. A gente vai tentar mostrar algumas formas simples de você conseguir pelo menos manter o mínimo de atividade dentro de casa. Vamos falar, se a gente separou então alguns problemas que são queixas recorrentes e que aumentaram nesse momento, a gente começa falando um pouquinho de lombalgia. Queria que você descrevesse cada um dos casos para as pessoas se identificarem. Assim, a lombalgia é um diagnóstico super comum e nada mais quer dizer do que dor na região lombar. É importante que a população entenda que a queixa de lombalgia ela está entre a primeira ou segunda queixa mais frequente nas idas dos pronto-socorros. Então você tem mais gente indo no pronto-socorro por dor na lombar do que por pneumonia, AVC, infarto e outras patologias. Uau. Então é um problema assim real. A questão da lombalgia é você diferenciar se essa dor lombar é decorrente de má postura, excesso de peso ou se é proveniente de alguma outra doença, tanto da coluna ou não. Tá. Então, assim, a avaliação médica no quadro de dor lombar, ela é fundamental. Hoje, nos dias de hoje, a gente também tem que falar a verdade para a população. A gente também tem alguns problemas e algumas restrições na ida da pessoa ao pronto-socorro mediante qualquer queixa. Então, a dica que a gente tem deixado assim é você tá com dor lombar, faz repouso, compressa de água morna, uso de medicações simples, que nem aqueles analgésicos que a mãe da gente tem em casa, aguarda 1 a 2 dias. Tá. Se você vê que realmente isso não resolveu, aí é uma indicação maior para você procurar uma instituição de saúde. E vocês estão fazendo, né, aplicando a telemedicina, então que muitas dessas dúvidas também podem ser sanadas nesse momento. Então, Carol, isso daí foi uma revolução enorme. Assim, o CRM proibia a telemedicina por motivos que não cabe aqui a gente discutir, mas a grande maioria da classe médica sentia falta dessa ferramenta de interação entre pessoas, tá certo? Em especial, regiões mais afastadas em que aquela pessoa ela quer um profissional X e ela não tem direito a esse profissional por uma questão de distância. Então, assim, hoje a gente está praticando a telemedicina, eu acho que ela é crescente, eu acho que ela é benéfica e eu acho que ela é irreversível. Claro que conforme ela for se desenvolvendo, a gente vai achar pontos favoráveis e a gente vai achar pontos de dificuldades que a gente tem total condição de discutir junto com a sociedade e enquadrar dentro da melhor forma de estabelecer isso. Para minha especialidade especificamente, que são patologias da coluna,
o exame físico, especificamente, é alguma coisa que não é, entre aspas, tão importante. Com uma ressonância, uma eletroneurografia, uma conversa adequada, eu consigo solucionar a grande maioria dos problemas. À distância, entendi. Então, para mim é ótimo. Talvez para um pediatra que vai avaliar uma criança num quadro infeccioso, talvez isso não seja a melhor opção. Mas a gente tem que regulamentar e a gente não pode abrir mão dessa tecnologia porque ela veio para ficar. E por isso o bom senso, até para que a ida ao hospital, então, seja de fato para algo que, de forma distante, não tenha como ser resolvido, né? Então, assim, a gente já diminui muitos dos casos. Né, eu vou dar um exemplo aqui, assim, um exemplo que eu conheço, mas assim, a telemedicina é extremamente difundida na Dinamarca. E a quantidade de ida de pessoas ao hospital é mínima, porque a esmagadora maioria dos problemas é resolvido ou por telemedicina ou por medicina da família. Tá. Isso traz um custo enorme a menos para a sociedade pagar em termos de impostos. Sem então, dúvida, assim, público, a questão né? é... Claro, perfeito. Vamos falar um pouquinho de hérnia de disco, que também é bem comum, né? É bem comum, é extremamente frequente. É um dos problemas que a população vai enfrentar conforme for envelhecendo. Eu acho que todos nós vamos passar por isso. É assim, de uma maneira extremamente simples para que o seu público entenda. O disco, ele é o amortecedor da coluna. Quando esse disco falha, quando esse disco explode e o conteúdo de absorção vaza, ele pode comprimir estruturas neurológicas e estrutura nervosa. Tá. Tanto na coluna cervical, torácica quanto lombar. Dependendo da altura e do grau de compressão, ele vai trazer problemas e sintomas, que é o tão conhecido nervo ciático. Tá. Então, o nervo ciático, todo ser humano tem 2 nervos ciáticos, um do lado direito, um do lado esquerdo. A doença seria a hérnia de disco. Tá. Se você tem uma hérnia de disco, você tem uma compressão do nervo ciático, vai causar uma dor característica que começa da ponta da nádega e vai se estender até o dedão do pé, e no pronto-socorro eles chamam de nervo ciático. Mas o que faz acontecer, então, essa compressão para que tenha esse vazamento aí? É o que a gente chama de doença multifatorial. O principal componente é o genético. Tá. Associado ao componente genético, você tem todas as agressões que essa coluna vem sofrendo no decorrer de uma vida. Má postura, excesso de peso, falta de atividade física, problemas laborais, Tá. má postura, é a agressão que aquela coluna sofre durante a vida. E quanto mais a gente viver, mais a gente vai agredir essa estrutura tão importante de sustentação e mais problemas a gente vai ter. Uhum. De uma maneira geral, a gente chama a hérnia de disco todos os problemas que acomete a coluna, é do dito popular. Mas a hérnia de disco, especificamente falando, do disco que deixou de funcionar com compressão medular, é uma doença grave. É uma doença que pode trazer perda de movimento, Sim. É uma doença que pode trazer perda urinária, perda de fezes, impotência, tá certo? E inúmeros outros problemas de maior gravidade. Para que a população fique tranquila, hoje a gente tem solução para tudo. A solução é excelente, os resultados são maravilhosos. Hoje a gente tem artroplastia, são próteses de disco, você tira o disco doente e troca por um disco novo e a pessoa pode voltar a lutar judô, jiu-jitsu, fazer corrida. Qual é o segredo? Diagnóstico precoce. O quanto antes, melhor. O quanto antes. Tá. Eu vou aproveitar então, doutora, a gente vai conversar um pouco com a Ana Paula Hernandes, que é fisioterapeuta. Bem-vinda. Obrigada pelo E hoje convite. a nossa ideia é que a Ana Paula, então, ao vivo, possa demonstrar alguns exercícios simples, né, que a gente Sim, consegue com fazer em certeza. casa. Eu acho que para prevenir, de certa forma, que essa dor e que essa queixa apareça, né? Sim, e para os pacientes darem continuidade à reabilitação em casa nesse momento. Perfeito. E quando a gente fala de patologias da coluna, a nossa equipe faz questão de abordar uma abordagem multidisciplinar. Então você tem um médico, você tem a Ana Paula, que é a chefe da nossa equipe multidisciplinar de fisioterapia, você precisa de um nutricionista e você precisa de um psicólogo. E hoje, de maneira mais recente, a gente colocou personal trainer para trabalhar junto, principalmente a população de mais idade, que tem mais resistência a aderir a esse tipo de tratamento. Perfeito. E aí é importante, durante os exercícios, vocês executarem com bastante calma, cautela, estabilizar bastante a sua coluna, contrair bastante o seu abdômen e não esquecer da respiração. Tá? Eu vou ensinar para vocês esse primeiro, que é um exercício que vai mobilizar a sua coluna. Então, a gente chama de postura de gato. As mãos na linha do seu ombro, os braços com as mãos espalmadas, os joelhos afastados. Você vai fazer uma curvatura, ó. Puxa, puxa, puxa bem a sua coluna, faz uma curvatura bem. Quando voltar, olha para frente, empina o bumbum.
Vai repetir isso novamente. Puxa, 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 faz uma curvatura. Quando voltar, soltando o ar, olha pra frente, pina o bumbum. Você vai repetir isso 5 vezes. Na quinta, você vai lá atrás, sentar nos calcanhares e alongar bem a sua coluna. Então aqui a gente está começando a mobilizar as articulações da coluna, começando a estimular os discos e começando o alongamento em especial da coluna lombar. Então todo esse programa ele é feito com o objetivo do pessoal reproduzir em casa. Tá, uma pergunta importante. Não é considerado assim algo benéfico caso a pessoa esteja com a dor e tente fazer aí alguns desses exercícios. O ideal é que ele esteja sem crise. O ideal é que ele esteja sem crise, tá, ou que ela esteja com aquela dorzinha leve, discreta, que ela mesma interpreta que é relacionado ao sedentarismo e falta de movimento. Tá. Se tiver com algum sintoma severo, precisa procurar o médico. Okay. O segundo exercício, continuando na mobilização da coluna, as mãos ao lado do corpo, você vai estender e olhar lá para frente. Esticando os seus cotovelos e aí vai lá para trás. Alongou, sentou nos calcanhares, voltou novamente e vai repetir mais uma vez. Alongou, claro que você vai respeitar o seu limite. Se não for necessário, você não conseguir fazer a extensão total do braço, você vai respeitando o seu corpo e vai ganhando no dia a dia. Outro exercício importante, nós vamos fazer agora um alongamento de lombar e glúteo. Acomoda bem a sua coluna, importante ela estar bem estabilizada, cervical relaxada. Vai pôr a mão no seu joelho e trazer perto do seu peito. Você vai manter 20 segundos e relaxar. Vai repetir a mesma coisa na outra perna. Mantém 20 segundos e vai relaxar. A mesma coisa você vai fazer com as duas. Traz perto do peito, você vai sentir alongar, segurou, manteve e voltou. Não esqueça de trabalhar a respiração. Caso tenha alguma dificuldade na mobilidade, pode auxiliar com uma toalha, uma faixa, o que for necessário para trazer seu joelho próximo do peito. Próximo exercício, também para estar alongando, nós vamos alongar a lateral do tronco. Os pés, os joelhos dobrados, você vai encostar seu joelho no chão, o seu rosto vai estar para o lado oposto do joelho. Vai manter, conta até 20 segundos, vai sentir essa lateral alongar. Voltou para o meio, repetiu a mesma coisa do outro lado. Traz aqui, encosta até o chão, você vai respeitando o limite do seu corpo. Flexibilidade é uma coisa que você ganha dia a dia. Por isso que é importante fazer sempre 2 vezes por dia esse alongamento. O próximo, nós vamos trabalhar o músculo do piriforme, o glúteo. É um alongamento um pouco mais chatinho, tá? Você vai dobrar sua perna sobre a outra. Utiliza uma faixa, uma toalha, para trazer a sua perna próximo do corpo. Você vai sentir um incômodo, é normal, aqui próximo do glúteo, quadril. Mantém 20 segundos e voltou. Ô Ana, passa para os de fortalecimento de core e de abdômen, claro, por favor. Eu vou colocar uma perguntinha do público, então, enquanto a Ana vai levantar. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Felipe. Um beijo. A altura do travesseiro pode ocasionar dores? Qual seria a altura ideal? Felipe, eu tive problemas na semana passada. O pessoal sempre pergunta isso em relação à questão do travesseiro. Se você tiver realmente com dor cervical, o ideal é que você procure um médico, porque a chance de ser o travesseiro é pequena. Mas, em relação ao travesseiro, seria assim. Se você vai dormir de bruço, um travesseiro pequeno e um só na região posterior. Se você vai dormir de lado, ou 2, ou um dobrado, para que você deite com a coluna ereta aqui e um no meio das pernas, para que você não durma nem assim, nem assim. Essa é a orientação básica, tá? Hoje a gente tem travesseiros extremamente específicos em que eles já se moldam ao seu corpo e trazem um conforto. O que não pode é deitar de barriga para cima com a cabeça assim, ou deitar de lado com a cabeça assim para um dos dois lados, que se você passar muitas horas você vai ter uma dor muscular, isso é inevitável. Muito grande. Vamos lá, tem mais perguntinha? Obrigada, Vitória, um beijo.
Tenho dor no peito e nas costas. A médica falou que pode ser ressecamento entre as vértebras da coluna. Procede a informação? Assim, procede. A perda de líquido da coluna, o desgaste do disco, é porque o disco ele tem que ser hidratado para que ele tenha a capacidade de amortecimento, é o que a gente chama de discopatia degenerativa. O que fica difícil da gente ver em relação a ela é que a dor do desgaste do disco, ela é ou cervical, ou torácica, ou lombar na região posterior. Eu não tenho como dizer o que ela está se referindo a peito. Peito seria mama, arcos costais, tórax. Tá. Então, talvez as duas dores dela não sejam decorrentes do mesmo problema. E que exame ela pode fazer que talvez tenha aí uma imagem? Assim, o ideal seria ela ver a área da região que ela está tendo dor e fazer uma ressonância magnética. Tá. A gente tem falsas hipocrisias que tem que ser combatidas de uma maneira agressiva. Não se faz uma avaliação adequada de uma coluna sem um exame de ressonância magnética. Certo. Ponto. Então, assim, é fundamental que o público, se for investigar a coluna de maneira séria, exija do profissional. Eu quero uma ressonância para eu ter um diagnóstico preciso e saber exatamente o que eu tenho. É o padrão ouro que vocês consideram? É o padrão ouro para um diagnóstico inicial. A gente tem outros exames, mas esse é o padrão ouro. Próxima perguntinha na tela. Obrigada, Iris, um beijo. Estava fazendo fisioterapia e com o distanciamento parei. O que fazer em casa? Tenho, então, lombalgia. Muitas dessas posturas e alongamento. Muitas das posições que a Ana Paula estava demonstrando, eu acho que são válidas. A gente vai conversar depois se a gente deixa o vídeo da Ana Paula fazendo à disposição do seu programa. Vai estar lá no YouTube, no YouTube do Você Bonita. Perfeito, porque aí o pessoal entra no YouTube do seu programa e vê e acompanha essa série que a gente fez especialmente para o seu público fazer em casa e mobilizar todas as articulações da coluna com a menor quantidade de sintomas possível. Ana, você recomenda algum horário para isso? É legal assim de manhã para dar uma despertada também? De manhã, no final do dia, né? Que é onde você utilizou bastante a musculatura, precisa alongar. Tá. Então, e ter os cuidados posturais nas atividades do dia a dia. Perfeito. Isso é bastante importante. Vamos mostrar então o que você ia Então agora a gente vai fazer na trabalhar o core. O core são os músculos abdominais, glúteos, flexores de quadril e o paravertebral. Então é essencial ter um core fortalecido. Vamos começar com a prancha. Você vai sustentar 20 segundos, 10 segundos, você vai indo de acordo. Abdômen bem contraído e voltar. O importante é contrair bem o abdômen, tá com a coluna bem ereta. A gente costuma falar brincando, né, que quem acha que um minuto passa rápido, não ficou um minuto na prancha, com certeza, né? Mas é um dos exercícios mais importantes para fortalecimento do core, é a prancha, e esse próximo agora que a Ana Paula vai demonstrar. Vai fazer o paravertebral em 3 tempos. Não esqueçam de usar a respiração, que ajuda muito durante a execução do exercício. Então vamos lá. 1, 2, 3 e solta o ar e volta. 1, 2, 3, solta o ar e volta. Vai repetir isso 3 vezes de 10, tá? E vai evoluindo, a pessoa vai vendo a necessidade. E claro, se tiver alguma dor, para. É importante que durante a execução a gente esteja com dor aonde está trabalhando, a musculatura que está trabalhando e não na coluna. Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho aqui do supraabdominal, aqui o abdômen de cima. Vamos subir nessa postura, sustentar, conta até 20 e volta. Claro, for difícil 20, conta 10, depois 15, vai melhorando. Se preferir, aqui. Uma coisa muito importante nessa postura é olhar para cima, não fazer uma flexão de pescoço, porque senão você vai sentir dor. Você tem que olhar um ponto fixo lá no teto. E ó, subiu, manteve e voltou. E assim, tá? Em questão de orientação, a nossa geração, eu acho que eu sou mais velho que você, mas a nossa geração, ela foi criada dentro da academia. A gente desde pequeno foi educado a fazer atividade física. A população de mais idade, não. Então eu acho fundamental que essa população, principalmente acima dos 55 anos, procure um especialista antes de começar a atividade física. Às vezes eu costumo falar com o pessoal, pega um personal que seja 3, 4 vezes, ele monta aquele treino para você, você executa da maneira adequada e depois de um tempo você chama se a questão financeira for um impeditivo. Mas essa população de mais idade é fundamental que eles tenham o auxílio de um profissional, porque senão a gente pode ter lesões aí desnecessárias. Eu queria só pedir
pedir, se tiver e for possível, a gente comentou então de dores cervicais, que também é uma realidade, ou pelo tablet, enfim, celular, uma série de coisas. E agora mais em casa, as crianças estão sim jogando mais videogame. É outra realidade. Como é que a gente, então, diminui essas dores? Se tem também algum exercício que a gente possa fazer aqui na parte superior? Tem um específico. Faz aquele de... Eu vou fazer da curvatura, Esse esse ajuda é o melhor para bastante. você fazer em casa e fortalecer a musculatura cervical. Nós vamos estar deitado, pernas afastadas, mão ao lado do corpo, apoiando. Nós vamos elevar somente a parte do peito e a cervical vai estar também acomodada. Então, ó, é esse exercício aqui, ó. E voltou. Não esqueça da respiração. Subiu. E voltou, tá? Esse você vai repetir 3 séries de 10. É importante estar bem estabilizado e bem posicionado, tá? E as crianças podem fazer também. Todos podem fazer. Todos esses fazer. exercícios isométricos podem ser feitos por qualquer idade para fortalecimento dos grupos musculares específicos. Perguntinha do público? Um beijo, Drica, obrigada. Tenho feito a limpeza da casa e fico com muita dor na lombar. Poderia orientar a melhor forma de varrer o chão, por exemplo? Super pergunta, hein? Assim, estamos todos na mesma. Então, todo mundo, faça sua faxina em família, né? Eu e minha esposa, a gente tá fazendo Vocês em casa. estão dividindo? Né? Tem que dividir, né? É isso aí. Faz parte, assim, faz parte do... Se a Ana puder familiar. mostrar, então, como seria essa postura, imaginando... Assim, o ideal em relação a isso, a questão de varrer, é você ficar com a coluna ereta. Então, você usar a vassoura de uma maneira em que você fique com o tronco reto e que você faça os movimentos com calma, harmoniosos, um pouco de cada vez. Se você tem mais idade, você está tendo dor, não tire um dia para fazer a faxina da casa inteira. Você faz um cômodo no dia, o outro cômodo no outro. Eu falei brincando de dividir a tarefa doméstica, mas num momento como esse, é fundamental que os maridos e os filhos ajudem as donas de casa a executar a atividade física mais pesada, o serviço mais pesado, porque isso daí, além de tudo, vai trazer um bem-estar para a família de uma maneira geral. Eu vou pedir então para Ana só mostrar o que a gente não pode fazer. O que seria errado dessa postura fazendo algum movimento de limpeza, então? Se você ficar na postura de flexão de coluna, vai catar um lixo ou vai ficar varrendo dessa forma, você vai sobrecarregar demais essa região. Tá. Então, assim, faz uma adaptação, aumenta o cabo da vassoura para você tentar ficar numa postura mais ereta, né? E carregar o lixo, você vai usar a perna, aqui, ó. Dobrar a perna. Não vai fazer flexão da coluna. Você vai carregar um peso próximo do corpo, não vai fazer isso daqui para você ter o mesmo problema e a mesma sobrecarga. Perfeito. Então, são algumas coisas que tem que ir se adequando principalmente agora, né? É um exercício mesmo. Vou colocar mais uma perguntinha, dá tempo, olha lá, que escreveu pra gente. Obrigada, Júnior, um beijo. Tenho 28 anos e uma hérnia de disco. Natação seria bom para o tratamento? Eu não vi o nome do... O Júnior. O Júnior, o seguinte, natação é padrão ouro de exercício para quem tem problema de coluna. De uma maneira bem rápida, a questão é que os braços eles vão num ritmo e as pernas batem em outro ritmo. Então você tem movimentos torsionais do tronco que acabam fortalecendo musculaturas profundas que outras atividades não fazem. A questão é bom para quem sabe nadar. Se você não sabe nadar e você quer tratar uma patologia de coluna com atividade física, não dá para perder 2 anos de exercício para aprender a nadar. Mas se o Júnior já é um praticante de natação, já sabe nadar, ele pode nadar tranquilamente que não teria restrição. No começo a gente pede para evitar nado de borboleta, mas a partir do momento que ele tiver treinado, não teria restrição nenhuma em termos de natação. Quando você diz assim, saber nadar é executar os movimentos de forma correta. Saber nadar, obrigado por me corrigir. Saber nadar é saber nadar. Não é não morrer afogado. Entendi, é isso. Era essa, Obrigado, essa é a dúvida, né? Não, imagina, até para que fique bem claro, né? Não, porque às vezes a pessoa tem a sensação que enfim, entra na piscina, tudo certo, sabe o que fazer, mas que não executa os movimentos da forma correta, seguindo as viradas da cabeça cervical, dos respiros. E se a gente fosse até mais a fundo, é fundamental os exercícios educativos que você tem numa área de natação. Vai com um braço, volta com o outro, vai perna de cachorrinho, volta com perna de costa. Esses exercícios educativos, eles também ajudam a fortalecer musculaturas específicas. Perfeito, muito obrigada, doutor. Vou te agradecer. Foi um prazer enorme. Agradecer a Ana Paula Hernandes, que é fisioterapeuta. Eu vou deixar um contato para vocês, então, do doutor André Evaristo, que é ortopedista, especialista em coluna, lá no Instagram para seguirem, é o @doutor
doutor.andrecoluna, doutor. Abreviado, né? André Coluna. Tem um telefone aqui que é o de contato 98585-8006. 98585-8006. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Foi ótimo. Até a próxima.